Curso em Milagres, capítulo 31. A visão final. Tópico 1. A simplicidade da salvação. 1. Como é simples a salvação? Tudo o que ela diz é o que nunca foi verdadeiro, não é verdadeiro, agora e nunca o será. O impossível não ocorreu e não pode ter efeitos. E isso é tudo. Pode ser difícil aprender isso para qualquer pessoa que queira que isso seja verdadeiro? Só a falta de disponibilidade para aprender poderia tornar difícil essa lição tão fácil. Qual a dificuldade de se ver que o que é falso não pode ser verdadeiro e que o que é verdadeiro não pode ser falso? Tu não podes mais dizer que não percebes diferenças entre o falso e o verdadeiro. Foi dito a ti exatamente como distinguir um do outro e exatamente o que fazer caso fiques confuso. Então, por que persistes em não aprender coisas tão simples? 2. Há uma razão, mas não a confundas com dificuldade nas coisas simples que a salvação te pede para aprender. Ela ensina apenas o que é óbvio. Meramente passa de uma lição evidente à seguinte, em passos fáceis que te conduzem com gentileza de uma a outra, sem qualquer esforço. Isso não pode te confundir. No entanto, estás confuso. Isso é assim porque de algum modo acreditas que o que é totalmente confuso é mais fácil de aprender e compreender. O que ensinaste a ti mesmo é um feito de aprendizado tão gigantesco que chega a ser de fato incrível. Mas o realizaste porque querias e não interrompeste a tua diligência para julgá-lo diferente ou complexo demais para aprender. 3. Ninguém que compreende o que aprendeste, como o aprendeste cuidadosamente e as dores pelas quais passaste, pode praticar e repetir as lições incessantemente em todas as formas que podias conceber. Poderia jamais duvidar do poder da tua capacidade de aprender. Não existe no mundo poder maior. O mundo foi feito por ele e mesmo agora não depende de nenhuma outra coisa. As lições que ensinaste a ti mesmo foram tão super aprendidas e fixadas que elas se erguem como cortinas pesadas para obscurecer o simples e o óbvio. Não digas que não és capaz de aprendê-los, pois o teu poder de aprender é forte o bastante para te ensinar que a tua vontade não é tua, os teus pensamentos não pertencem a ti, e mesmo tu és um outro. 4. Quem poderia insistir que tais lições são fáceis? No entanto, aprendeste mais do que isso. Continuaste dando cada passo, por mais difícil que fosse, sem reclamar, até que foi construído um mundo que se adequava a ti. E cada lição que constitui o mundo surgiu da primeira realização do aprendizado, uma enormidade tal que a voz do Espírito Santo parece suave e quieta diante da magnitude desse feito. O mundo começou com uma lição estranha, suficientemente poderosa para fazer com que Deus fosse esquecido e o seu filho alienado de si mesmo, exilado da casa onde o próprio Deus o estabeleceu. Tu, que ensinaste a ti mesmo que o Filho de Deus é culpado, não digas que não és capaz de aprender as coisas simples que a salvação te ensina. 5. O aprendizado é uma capacidade que tu fizeste e deste a ti mesmo. Ela não foi feita para fazer a vontade de Deus, mas para manter o desejo de que é possível opor-se a ela e estabelecer que uma vontade à parte é ainda mais real do que ela. E isso o aprendizado buscou demonstrar, e tu aprendeste. Pois foi para ensinar-te isso que ele foi feito. Agora, o teu antigo superaprendizado permanece implacável diante da voz da verdade e te ensina que as suas lições não são verdadeiras. São por demais duras de se aprender, por demais difíceis de se ver e por mais opostas ao que é realmente verdadeiro. Apesar disso, tu as aprenderás, pois aprendê-las
É o único propósito que o Espírito Santo vê em todo mundo para a tua capacidade de aprender. As suas simples lições de perdão têm um poder muito maior do que as tuas, porque te chamam a partir de Deus e do teu ser. 6. É essa a voz fraca, tão suave e quieta que não consegue erguer-se acima dos ruídos, sem sentido de sons que não têm significado? Não foi vontade de Deus que o seu filho o esquecesse, e o poder da sua vontade está na voz que fala por ele. Que lição irás aprender? Que resultado é inevitável, tão certo quanto Deus e muito além de qualquer dúvida e questionamento? É possível que o teu pequeno aprendizado, de estranho resultado e incrível dificuldade, possa medir-se com as simples lições que te estão sendo ensinadas a cada momento de cada dia, desde o início dos tempos e desde que o aprendizado foi feito? 7. As lições a serem aprendidas são apenas duas. Cada uma tem o seu resultado em um mundo diferente, e cada mundo decorre com toda a segurança de sua fonte. O resultado certo da lição, segundo a qual o Filho de Deus é culpado, é o mundo que vês. É um mundo de terror e desespero. Tampouco existe nele esperança de felicidade. Não existe nenhum plano que possas fazer para a tua segurança que jamais venha a ter sucesso. Não existe alegria que possas buscar aqui e esperar achá-la. Entretanto, esse não é o único resultado que o teu aprendizado pode produzir. Por mais que possas ter super aprendido a tarefa que escolheste, a lição que reflete o amor de Deus é ainda mais forte. E aprenderás que o Filho de Deus é inocente e verás um outro mundo. 8. O resultado da lição, segundo a qual o Filho de Deus não tem culpa, é um mundo no qual não existe medo e onde todas as coisas são iluminadas com esperança e cintilam com uma gentil amizade. Todas as coisas não fazem senão apelar para ti, pedindo, com suavidade, para serem tuas amigas e para que tu permitas que se unam a ti. E um chamado nunca fica sem ser ouvido, sem ser compreendido, ou deixa de ser respondido na mesma língua em que foi feito. E compreenderás que foi esse chamado que todas as pessoas e todas as coisas no mundo sempre fizeram, mas tu não tinhas percebido, tal como era. E agora vês que estavas enganado. Foste enganado pelas formas nas quais o chamado estava escondido, e assim não o escutaste e perdeste um amigo que sempre quis ser parte de ti. O suave apelo eterno de cada parte da criação de Deus ao todo é ouvido através de todo mundo que essa segunda lição traz. 9. Não existe coisa viva que não compartilhe da vontade universal de ser íntegra e de que tu não deixes de ouvir esse chamado. Sem a tua resposta, ela é abandonada para morrer, assim como foi salva da morte quando ouviste seu chamado, como o antigo chamado à vida, e compreendeste que ele é apenas o teu próprio. O Cristo em ti se lembra de Deus com toda a certeza com a qual ele conhece o seu amor. Mas só se o seu filho for inocente é que ele pode ser amor. Pois Deus teria sido medo de fato se aquele a quem ele criou inocente pudesse ser um escravo da culpa. O Filho perfeito de Deus se lembra da sua criação, mas na culpa ele se esqueceu do que realmente é. 10. O medo de Deus decorre da lição segundo a qual o seu filho é culpado tanto quanto o amor de Deus tem que ser relembrado quando ele aprende a própria inocência. Pois o ódio não pode deixar de ser o pai do filho e olha para o seu pai como para si mesmo. Como estás errado, tu que falhas em ouvir o chamado, que ecoa através de cada aparente apelo para a morte, que canta por trás de cada ataque assassino e implora que o amor restaure o mundo agonizante. Tu não compreendes quem te chama além de cada forma de ódio, de cada chamado para a guerra. Entretanto, irás reconhecê-lo na medida em que dás a ele uma resposta na linguagem com a qual ele te chama. Ele aparecerá quando lhe tiveres respondido, e nele conhecerás
que Deus é amor. 11. O que é a tentação senão um desejo de tomar a decisão errada quanto ao que queres aprender e ter um resultado que não queres? É o reconhecimento de que um estado mental indesejado vem a ser o meio pelo qual a escolha é reavaliada, um outro resultado visto como preferível. Estás enganado se acreditas que queres o desastre, a desunião e a dor. Não ouças o chamado para isso dentro de ti, mas, ao contrário, escuta o chamado mais profundo que está além disso, apelando para a paz e para a alegria, e todo mundo te dará alegria e paz. Pois assim como ouves, tu respondes, e eis aqui, a tua resposta é a prova do que aprendeste. O resultado do que aprendeste é o mundo que contemplas. 12. Vamos ficar quietos por um instante e esquecer todas as coisas que já aprendemos, todos os pensamentos que tivemos e todo preconceito que guardamos quanto ao que significam as coisas e qual é o seu propósito. Não nos lembremos das nossas próprias ideias a respeito do qual é o objetivo do mundo. Nós não sabemos. Soltamos todas as imagens que guardamos de todas as pessoas e que sejam varridas das nossas mentes. 13. Ser inocente de julgamento, inconsciente de quaisquer pensamentos de mal ou bem que jamais tenham cruzado a tua mente a respeito de quem quer que seja. Agora não o conheces, mas estás livre para aprender sobre ele e a aprender sobre ele de uma forma nova. Agora ele nasceu de novo para ti, e tu nasceste de novo para ele, sem o passado que o condenava à morte e a ti junto com ele. Agora ele é livre para viver, assim como tu és livre, porque um aprendizado antigo morreu e deixou um lugar para que a verdade renascesse. Tópico 2. Caminhando com Cristo. 1. Não se supere uma lição antiga pela oposição do novo e do velho. Ele não tem que ser vencido para que a verdade seja conhecida, nem é necessário lutar contra ele para que ele perca para o apelo da verdade. Não há nenhuma batalha que tenha para ser preparada, não há tempo a ser gasto, nem planos que tenham que ser elaborados para trazer o novo. Há uma antiga batalha sendo travada contra a verdade, mas a verdade não responde. Quem poderia ferir-se em tal guerra, a não ser que ferisse a si mesmo? Não se tem inimigos, na verdade. E é possível ser assaltado por sonhos? 2. Vamos rever outra vez o que parece estar entre tu e a verdade que tu és, pois existem passos para abandonar isso. O primeiro é uma decisão que tomas, mas em seguida a verdade te é dada. Queres estabelecer a verdade e, pelo teu desejo, colocas duas escolhas a serem feitas a cada vez que pensas que tens que decidir sobre uma coisa qualquer. Nenhuma das duas é verdadeira, nem são elas diferentes. No entanto, temos que vê-las ambas antes que possas olhar para o que vem depois, para a única alternativa, que é uma escolha diferente. Mas não dos sonhos que fizeste para que isso possa ficar obscuro para ti. 3. Aquilo entre o que queres escolher não é uma escolha e apenas dá a ilusão de que é livre, pois de qualquer modo terá um único resultado. Assim, não é realmente uma escolha. O líder e o seguidor emergem com papéis a serem desempenhados de forma separada, cada um aparentemente possuidor de vantagens que não gostarias de perder. Assim, na fusão dos dois, aparentemente está a esperança da satisfação e da paz. Tu te vês dividido entre esses dois papéis, para sempre partido entre ambos, e todo amigo ou inimigo vem a ser um meio de ajudar-te a salvar a ti mesmo dessa situação. 4. Talvez chames isso de amor. Talvez penses que isso finalmente justifique o assassinato. Odeias aquele a quem deste o papel de líder
quando tu o queres para ti mesmo e odeias do mesmo modo quando ele não o assume nos momentos em que queres que o seguidor em ti emerja, renunciando o papel da liderança. E é para isso que fizeste o teu irmão e aprendeste a pensar que esse é o seu propósito. A não ser que ele o sirva, não terá cumprido a função que lhe foi dada por ti, e assim merece a morte porque não tem propósito nem utilidade para ti. 5. E ele? O que quer ele de ti? O que poderia querer senão aquilo que tu queres dele? Aí está a vida, tão facilmente como está a morte, pois o que escolhes, escolhes para ele também. Tu lhe fazes dois apelos, assim como ele a ti. Entre esses dois existe escolha, porque a partir daí há um resultado diferente. Se ele vai ser o líder ou o seguidor em relação a ti, não importa, pois escolheste a morte. Mas se ele clama pela morte ou pela vida, pelo ódio ou pelo perdão e pela ajuda, o resultado não é o mesmo. Dá ouvidos a um e estás separado dele e perdido. Mas ouve o outro e te unes a ele, e na tua resposta acha-se a salvação. A voz que ouves nele não é senão a tua própria voz. O que é que ele te pede? E escuta bem, pois ele está pedindo aquilo que virá a ti. Porque vês uma imagem de ti mesmo e ouves a tua voz solicitando o que tu queres. 6. Antes de responderes, faze uma pausa e pensa nisto. A resposta que dou ao meu irmão é o que eu estou pedindo. E o que aprendo sobre ele é o que aprendo a respeito de mim. Então, vamos aguardar um instante em quietude, esquecendo tudo o que pensamos que ouvimos, lembrando-nos de quando nós não sabemos. Esse irmão nem nos conduz, nem nos segue, mas caminha ao nosso lado na mesma estrada. Ele é como nós, tão próximo ou distante do que queremos, quanto o permitimos estar. Nada ganhamos que ele não ganhe conosco, e regredimos se ele não avança. Não tomes a sua mão com raiva, mas com amor, pois o seu progresso avalias o teu. Não vamos pela estrada separados, a não ser que tu o mantenhas a salvo ao teu lado. 7. Porque ele é o teu igual no amor de Deus, serás salvo de todas as aparências e responderás ao Cristo que te chama. Aquieta-te e escuta. Não penses pensamentos antigos, esquece as lições sombrias que aprendeste a respeito desse Filho de Deus que te chama. Cristo apela para todos com igual ternura, sem ver líderes ou seguidores, ouvindo apenas uma resposta para todos. Porque ele ouve uma única voz, não pode ouvir uma resposta diferente daquele que ele deu quando Deus o apontou como seu único filho. 8. Fica bem quieto por um instante. Vem sem nenhum pensamento que tenhas aprendido antes e põe de lado todas as imagens que fizeste. O velho sucumbirá diante do novo, sem a tua oposição ou intenção. Não haverá nenhum ataque contra as coisas que pensaste que eram preciosas e necessitavam de cuidado. Não haverá nenhuma agressão ao teu desejo de ouvir um chamado que nunca foi feito. Nada irá ferir-te nesse lugar santo, ao qual vens para ouvir em silêncio e aprender a verdade sobre o que realmente queres. Não te será pedido para aprender nada mais do que isso, mas à medida que o ouvires, compreenderás que apenas necessitas vir sem os pensamentos que não quiseste e que nunca foram verdadeiros. 9. Perdoa o teu irmão por todas as aparências que não são senão antigas lições que ensinaste a ti mesmo sobre o pecado em ti. Ouve apenas o seu apelo por misericórdia e liberação de todas as imagens amedrontadoras que ele mantém do que ele é e do que tu não podes deixar de ser. Ele tem medo de caminhar contigo
e pensa que talvez um pouco mais para trás ou um pouco adiante seria um lugar mais seguro para ele. É possível progredires, se pensas o mesmo, avançando somente quando ele dá um passo atrás e regredindo quando ele segue adiante? Pois assim, esqueces a meta da jornada, que é apenas decidires caminhar com ele, de modo que nenhum dos dois conduza nem siga. Assim, ele é um caminho pelo qual vós ides juntos, não sozinhos. E nessa escolha, o resultado do aprendizado muda, pois Cristo renasceu para vós. 10. Um instante passado sem as tuas antigas ideias a respeito de quem é o teu grande companheiro e do que ele deveria estar pedindo será suficiente para permitir que isso aconteça. E perceberás que o seu propósito é igual ao teu. Ele pede pelo que queres e necessita da mesma coisa que tu. Ela talvez tome uma forma diferente nele, mas não é a forma que respondes. Ele pede e tu recebes, pois vieste apenas com um propósito: aprenderes que amas o teu irmão com amor de irmão. E como um irmão, o seu pai tem que ser o mesmo que o teu, assim como ele é como tu, assim como ele é como tu és, na verdade. 11. Juntos, a vossa herança conjunta é relembrada e aceita por ambos. Sozinhos, ela é negada a ambos. Não está claro que, enquanto ainda insistes em conduzir ou seguir, pensas que caminhas sozinho, sem ninguém ao teu lado? Essa é a estrada que não leva a lugar nenhum, pois a luz não pode ser dada enquanto tu caminhas sozinho, e assim não podes ver qual é o caminho que segues. E assim há confusão e um senso de dúvida interminável. À medida que titubeias para trás e para frente na escuridão e na solidão. Entretanto, tudo isso não passa de aparência do que na verdade é a jornada e de como deve ser feita. Pois ao teu lado está aquele que mantém a luz diante de ti, de tal modo que cada passo seja dado na certeza e com segurança quanto à estrada. Uma viseira de fato pode obscurecer a tua vista, mas não pode fazer com que o caminho em si mesmo se torne escuro. E aquele que caminha contigo tem a luz.